Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja com todos vocês. Finalmente esse vídeo tão esperado, tão pedido aí por vocês, chega então nas vossas casas. Hoje nós vamos falar, então, continuar o nosso quadro Salve a Liturgia. Então no último vídeo a gente explicou mais ou menos, deu a introdução, aquele convite para você acompanhar, e hoje nós começamos aqui a falar sobre como vai ser feito o nosso quadro Salve a Liturgia, nós vamos entender então a estrutura. Primeiro, hoje eu vou dar uma introdução sobre o calendário litúrgico, falar da biografia que nós vamos utilizar neste curso, e depois disso, nos vídeos seguintes, nós vamos começar então falando do calendário litúrgico, Advento, Natal, Páscoa, Quaresma, essas coisas. E também nós vamos falar um pouco dos objetos, dos paramentos litúrgicos utilizados na Santa Missa. E por último nós vamos pegar a estrutura da missa parte a parte, para irmos conversando sobre o que nós devemos fazer, o que não devemos fazer, como que é realizada esta parte na missa, como que é feita. E então, para você poder acompanhar tudo isso, para você poder aí estar por dentro de todas essas coisas, não se esqueça então de entrar aí no nosso canal e se inscrever, clicar lá no sininho para você poder receber as notificações de quando chegarmos e enviarmos mais vídeos. E não se esqueça também de dar um like nesse vídeo para que esse vídeo fique aí conhecido por outras pessoas, seja conhecido por outras pessoas. Aproveite e divulga aí no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas timelines, e não se esqueçam de divulgar, tá bom? Então vamos pro vídeo. Então nós vamos começar falando aqui hoje da nossa biografia, porque assim, galera, eu sou um leigo, que vivo uma vida de uma nova comunidade, uma realidade de consagração, uma nova comunidade, a comunidade envia-me, mas ainda assim não deixo de ser um leigo, não deixo de viver como um paroquiano, de ouvir os sermões do meu padre, as homilias, de estudar um pouco a Santa Igreja como catequista, como o próprio consagrado da comunidade, como o próprio discipulado da comunidade. Eu não deixo de estudar a história da Santa Igreja, eu não deixo de estudar aquilo que nós sabemos, o que Deus nos deixou na Terra, aquilo que nós precisamos. Então, este curso não é uma coisa da minha cabeça. Eu não peguei e falei, vamos fazer o curso Salve a Liturgia e eu vou falar tudo o que eu sei de experiência de 10 anos de paróquia e já era. Não fiz isso, Até porque eu sei muito pouco, eu sou uma pessoa muito leiga no assunto. Então, o que eu fiz? Durante esse curso, a gente vai se preparar aí através de documentos, através de livros, através de pessoas que realmente entendem, o que é a Santa Igreja, pessoas que realmente escreveram documentos, pessoas que nos ajudaram, nos auxiliam até hoje, para ter essa vivência pastoral, ter essa vivência litúrgica, essa vivência de fé dentro das nossas igrejas. Então, o que eu vou estar falando aqui, eu vou estar retirando de livros, de documentos, de coisas comprovadas, de coisas que vão nos ajudar, coisas que vieram da própria igreja como ensinamento para todos nós. Então, eu vou tentar focar nesses aspectos. Então, vou tentar falar menos possível daquilo que eu penso, mas aquilo que a igreja ensina. E para isso, eu vou utilizar alguns livros aqui que a gente vai conhecê-los agora, O primeiro livro é este aqui, ó. Na verdade é este aqui, nosso primeiro livro, Ele é um livro que eu acho que, não sei se é bem conhecido, Ele é um livro brasileiro, de uma pessoa muito contemporânea, na verdade, Então, gosto muito desse autor, conheço ele há pouco tempo, já conversei com ele, já não temos uma intimidade e tal, mas é o Michel Pagiossi Silva, Este livro aqui,
entrarei no altar de Deus. Né? Temos o volume 1 e o volume 2. Este livro do Michel, o primeiro, né, ele fala sobre a Santa Missa e a Liturgia das Horas. E o segundo fala sobre as celebrações do tempo litúrgico. Eles são cerimoniais da Sagrada Liturgia no rito romano. E o Michel, dentro desse livro, ele se baseia também em documentos. Por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, ele se baseia no ritual do batismo de crianças, no cerimonial dos bispos, no Código do Direito Canônico, no Catecismo da Igreja Católica, documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil número 10, De Benedictionis, Diretório para celebrações dominicais na ausência de um sacerdote, Diretório para missas com crianças, Carta Encíclica Eclésia da Eucaristia, outras coisas, a Instrução Geral da Liturgia das Horas, Instrução Geral do Missal Romano, Introdução ao Lecionário da Missa, Missal Romano, entre outras coisas que a gente vai usar aqui também. Então ele se utiliza de livros para explicar um pouco como funciona a liturgia. Neste segundo volume ele vai falar aqui dos tempos litúrgicos, né, do calendário litúrgico, e ele também tem aqui, né, alguns documentos que ele utiliza, né? O cerimonial dos bispos, Código do Direito Canônico, Catecismo da Igreja Católica, Diretório sobre a Divina Misericórdia, Introdução ao Lecionário, Missal, as normas universais do ano litúrgico e o calendário romano geral, né? O ritual de iniciação cristã de adultos, o RICA, e etc. Né? Então ele se utiliza de alguns livros, né, também para fazer, sem contar as citações ao Papa Bento XVI e a outras pessoas que foram importantes para o estudo da liturgia. Então estes dois livros do Michel, né, volto a repetir, Michel Pagiossi Silva, né, a gente pode adquirir em algumas livrarias, são livros contemporâneos, são livros de agora, então é mais difícil da gente achar em todas as livrarias, mas a gente consegue achar eles por aí. O segundo livro que eu queria falar para vocês, esse é mais antigo, né? Só que ele também é muito difícil de achar, é o livro do Jacopo de Varazzi, né? O Beato Jacopo de Varazzi escreveu Legenda Áurea. Este livro ele é um pouco antigo, digamos assim, que ele é um pouco desatualizado por questões, né, que ele foi escrito na Idade Média, então ele tem algumas histórias de santos e aí ele tem algumas explicações sobre algumas festas litúrgicas, sobre algumas solenidades, mas ainda assim esse livro é um bom livro para algumas coisas, algumas explicações, né, místicas para celebrações, etc. Então é uma boa leitura e aí a gente vai utilizar dele também. Fora isso, né, nós vamos utilizar o Catecismo da Igreja Católica, livro que todo católico deveria ter em casa, né? Então o Catecismo da Igreja Católica contém todas as informações sobre a nossa igreja, né? Foi organizado pelo nosso querido Papa Emérito Bento XVI, junto com alguns outros cardeais, e ele está aí também disponível em diversas livrarias para que a gente possa ter, né? Além de ter em PDF dentro do site do Vaticano. E a Sagrada Escritura, né? A Bíblia, essa edição é a Bíblia de Jerusalém, a edição da Paulus, né? E muito boa para a leitura. Vou citar passagens bíblicas, a gente vai falar um pouco sobre elas, vai falar um pouco às vezes sobre os livros em si, mas vocês vão ver que a gente vai focar um pouco mais nos documentos, porque a gente vai falar muito da estrutura do como é feito. E a estrutura do como é feito a gente vem pela tradição, então a gente vai ter documentos que vão nos explicar como deve ser a estrutura de determinado assunto, né, determinada liturgia. Além deles, tem alguns livros que eu utilizei que a gente não tem aqui. Por exemplo, a Instrução Geral do Missal Romano, né, o próprio Missal Romano, né, que nós da produção nós queremos tentar comprar um para deixar aqui também bonitinho, porque ele a gente vai usar bastante, né? O Lecionário, que é o das leituras, para todas as leituras do dia, né? A Liturgia das Horas, nós também vamos utilizar aí, né, de alguns rituais, o ritual do batismo, o ritual das exéquias, mas isso futuramente. Então, alguns livros que a gente não tem fisicamente, mas que a gente se baseia também. Bom, isso é a biografia do curso principal, eu estou apresentando isso para que a gente possa, porque vocês aí em casa possam olhar que não é uma baboseira que eu estou falando aqui, não estou me baseando em pessoas que se basearam em documentos da igreja, ou estou me baseando em documentos da igreja, me baseando em coisas que a igreja ensina, que a mãe igreja ensina, não baboseiras da minha pessoa, né? Não veio do meu, da minha cabeça tudo isso, tá?
Além disso, eu queria falar para vocês que todos esses livros que eu mostrei aqui, né, pelo menos os que eu mostrei, a gente consegue encontrar num lugar muito especial, que é a loja, né, Castíssimo Coração, a loja de artigos religiosos Castíssimo Coração. Foi onde eu adquiri esses livros, né? Então, se você quiser, tem uma página no Facebook, no Instagram. Eu pedi para o editor tentar deixar o link aí embaixo da Castíssimo Coração, para que você possa entrar e visitar a loja, né? Falar com o Helder, uma pessoa muito simpática, a Grazi também, né? São pessoas que trabalham lá na loja, e aí vocês podem estar adquirindo não só esse, mas outros livros, um material muito bom, material assim muito bom mesmo, de qualidade, não só sobre o assunto de liturgia, mas sobre muitos outros assuntos. Lá tem escritos de santos, lá tem algumas coisas que a gente não encontra em outros lugares, né? O Tratado sobre a Castidade, outros livros que a gente não encontra muito hoje em dia, né? Alguns livros mais antigos, de santos, de devoções, que a gente não encontra muito. Então, em vez de você ir lá, sei lá, e gastar R$100 comprando a coleção do Harry Potter, porque eu tenho a coleção, tá? Mas assim, depois que eu gastei os R$100 na coleção, eu também fui lá e aproveitei e comprei livros. Então, não esquece aí também de sempre estar alimentando a sua sabedoria da igreja, aquilo que você sabe da igreja, não com coisas banais, né? Hoje eu vou ler a Bíblia aqui porque isso vai aumentar minha sabedoria, porque eu sou um entendedor da Bíblia. Não. Vamos ler a Bíblia, mas vamos lê-la à luz da igreja, daquilo que a igreja nos ensina, né? Então vamos pegar documentos da igreja para nós entendermos o porquê que nós fazemos as coisas. Então vamos lá, o vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o calendário litúrgico e também mais para frente sobre as cores litúrgicas. Bom, o calendário litúrgico, né, a igreja, né, depois do Concílio Vaticano II, pós-concílio, ela reformulou a questão do calendário em relação ao quê? A partir daí, nós vamos ter um aproveitamento maior das Sagradas Escrituras. Não é que antes não se aproveitava, mas antes os padres utilizavam muito as Sagradas Escrituras no sermão, né, nas homilias, quando eles iam falar algumas coisas, eles colocavam passagens da Sagrada Escritura, citavam. Às vezes, quando eles iam falar alguma coisa em público, eles citavam a passagem da Sagrada Escritura e tal. Mas dentro da própria missa, normalmente era só uma leitura, na maioria das vezes do Novo Testamento, e o Evangelho, que também era sempre o mesmo durante todos os anos. Então, para um aproveitamento maior das Sagradas Escrituras, para a gente poder utilizar bem do texto, a igreja ela começou a separar 3 anos dominicais para que pudesse se contemplar, né, o maior número possível de passagens dentro da Sagrada Escritura. Então, no ano A, nós contemplamos o Evangelho de São Mateus. No ano B, nós contemplamos o Evangelho de São Marcos. E no ano C, nós contemplamos o Evangelho de São Lucas. Então, esses 3 evangelhos, eles são contemplados aí de acordo com o seu ano. Esse ano, por exemplo, nós estamos no ano C, nós estamos vivendo aí o Evangelho de São Lucas, lendo o Evangelho de São Lucas, né? Nas missas comuns, nas missas dominicais. Além disso, né, o Evangelho de São João, ele é reservado para ocasiões especiais. E aí sim, alguns dias do ano nós temos o Evangelho de São João. Este não vai mudar provavelmente durante os anos, vai ser sempre aquele Evangelho de São João, né? Porque é uma data especial, é uma data que necessita se celebrar-se daquela forma, né? Então o Evangelho de São João foi reservado para ocasiões especiais. Além dessa divisão dominical, como eu disse, né, no domingo, na semana nós temos uma divisão também, ano par e ano ímpar. Então este ano nós estamos no ano ímpar, 2019. Ano que vem é o ano par. Então as leituras das semanas são diferenciadas por conta disso. Quando nós estamos no ano ímpar são uma, quando nós estamos no ano par são outras. Então a gente vai mudar isso, né? 2019 para 2020 muda-se as leituras semanais. Quando chegar em 2021, as leituras vão ser as mesmas de 2019. Isso porque durante um ano a semana é grande, então a gente já não consegue lembrar tanto assim. Mas ainda assim, realmente para esse aproveitamento maior das Sagradas Escrituras, então a gente começou a dividir, esses anos litúrgicos para que a gente pudesse, ter um aproveitamento maior, ter mais leituras, um espaço mais amplo dentro das Sagradas Escrituras. O ano litúrgico, como ele é celebrado hoje, nos dias atuais, não surgiu
hoje, nos dias atuais, né? Mas lá atrás, mas assim, desde quando ele surgiu até hoje, nós celebramos da seguinte forma. Ele se inicia no Advento e se encerra com a solenidade de Cristo Rei, né? Tendo a última semana do tempo comum, a 34ª semana do tempo comum até sexta ou sábado à tarde, né? Ela conta também como os últimos dias, né? A última solenidade é Cristo Rei, que a gente celebra no 34º domingo do tempo comum, e aí depois disso, né, após Cristo Rei, a gente tem a última semana do tempo comum, e aí nós vamos para o primeiro domingo do Advento. No primeiro domingo do Advento, né, se troca o ano. Então, por exemplo, esse ano nós estamos no ano C, né? Quando chegar no primeiro domingo do Advento, em novembro, nós vamos trocar para o ano A. Então o ano na igreja se inicia no Advento, muda-se de ano no Advento. Tá? O domingo é por excelência o dia do Senhor, pois foi o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos e restituiu a vida. Então, para nós, o domingo tem um caráter festivo, é um dia solene, é um dia que nós não fazemos os jejuns e as penitências, é um dia que nós vamos celebrar a missa com alegria, é um dia que nós passamos com a família, é um dia de se alegrar, de festejar, porque é o dia que o Senhor ressuscitou. Isso, claro, liturgicamente falando, né? Então, por exemplo, quando eu falo a questão de se alegrar, de fazer uma festa, existe um modo litúrgico para se fazer isso. Preciso tomar muito cuidado para não se relativizar as coisas. Bom, há 5 divisões importantes, né? 5 divisões de caráter celebrativos para a missa. Então, há 5 formas, né, de que é a missa. Por exemplo, essa missa é tal coisa. Então, quais são esses 5 caráteres? A primeira delas é a solenidade. As solenidades são as missas que têm um tom mais importante, né? São, por exemplo, a Páscoa, a Vigília Pascal, é a missa mais importante do ano. Ela é a maior solenidade que nós temos na igreja. Mas, além dela, existem outras solenidades, como Santa Maria, Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro, e como o Natal do Senhor, no dia 25 de dezembro. Então, as solenidades, elas têm um tom mais importante. As festividades, é o segundo ponto, né? São a segunda divisão, o segundo caráter celebrativo são as festividades. As festividades são os dias de guarda, são os dias de festa, né? Sabe, festa do Imaculado Coração de Maria, festa de São José Operário, festa do nosso padroeiro. Então, o caráter festivo, né, é um dia de guarda, é um dia que é importante para nós. Não é uma solenidade, mas ainda assim tem um caráter festivo. Tá? Não é maior que a solenidade, mas também não é menor que as outras missas. Bom, depois nós temos 2 tipos de memórias. As memórias obrigatórias e as memórias votivas. Aqui eu vou dar um exemplo, tá? Não é necessariamente assim, mas é para você entender. As memórias obrigatórias são aquelas que nós rezamos e elas substituem as missas comuns. Tá? Não são as missas, por exemplo, de domingo, nem as solenidades, nem as festividades. São as missas comuns. Por exemplo, São Tomás de Aquino cai numa quarta-feira, e São Tomás de Aquino é uma memória obrigatória. Então, aquela quarta-feira, que seria a quarta-feira da 3ª semana do tempo comum, a gente não vai celebrar isso. A gente vai celebrar Santo Tomás de Aquino. Entenderam? Isso é uma memória obrigatória. As memórias votivas são aquelas memórias que são memórias de devoção. Então, por exemplo, celebrar o Sagrado Coração de Jesus na primeira sexta-feira do mês e o Imaculado Coração de Maria no primeiro sábado. São memórias votivas, são missas votivas, uma missa de devoção. Celebrar todo sábado de manhã uma missa de Nossa Senhora. São missas votivas, a gente substitui, né, a questão do oremos, algumas coisas ali, porém, né, ela contém um caráter de devoção e a maioria das vezes o rito vai continuar sendo o ofício próprio do dia. Né? Então, e aí tem a questão, né, o último caráter, a quinta forma de ser, são os ofícios próprios do dia ou as missas feriais, como Michel chama aqui no 2º volume do Entrarei no Altar de Deus. Né? Essas missas feriais, esse ofício próprio do dia, são, por exemplo, hoje é quarta-feira do tempo comum, nós vamos rezar a quarta-feira da quarta semana do tempo comum, por exemplo. Tá? E aí nós temos os dias de preceito, né, que ou são solenidades ou são festas, mas são dias que nós devemos guardar, né, são dias de guarda, são dias que nós não podemos faltar à missa, porque senão nós estamos em pecado mortal, são dias que para nós são os dias mais importantes do ano. Quais são os dias de preceito no Brasil?
Natal do Senhor, no dia 25 de dezembro, Corpus Christi, na quinta-feira, após o domingo da Santíssima Trindade. Santa Maria, Mãe de Deus, que nós celebramos, como já dito aqui, no primeiro dia de janeiro. A Imaculada Conceição, que celebramos dia 8 de dezembro. A Epifania do Senhor, que é celebrada dia 6 de janeiro, ou no domingo seguinte, né? Então, quando cai, né? Ou no domingo seguinte, não, desculpa, ou no domingo entre 2 e 8 de janeiro. Então, se cair um domingo dia 4, a gente reza a Epifania no dia 4. Se cair um domingo dia 8, a gente reza a Epifania dia 8. Né? E aí, dia 6 de janeiro, né? Aqui no Brasil não é feriado, então a gente reza no domingo mais próximo. A Ascensão do Senhor, que é no sexto domingo da Páscoa. A solenidade a festa de São Pedro e São Paulo, que é no dia 29 de junho, ou no domingo mais próximo a este dia. Todos os Santos, que é celebrado no dia 1º de novembro, ou no domingo próximo, né? Próximo domingo. A não ser que finados caem no domingo. Se todos os santos caem no sábado e finados caem no domingo, então todos os santos será celebrado ou no sábado, e em alguns lugares, se for o costume, no domingo seguinte. Mas no domingo tem que se priorizar, né, a missa de finados. Se for dia 2 cair, no caso, no domingo. Se dia 2 cair em qualquer outro dia da semana, dia 1º cair em outro dia da semana, sei lá, dia 2 cai na sexta e dia 1º cai na quinta, né, a festa de Todos os Santos é jogada para o domingo, tá? Além disso, né, nós temos a missa de São José, que ela não é mais uma missa de preceito, mas ela ainda é celebrada como solenidade aqui no Brasil, ou seja, se você não for à missa, né, neste dia, você não está em pecado mortal, você não tem uma obrigação como se fosse um feriado ou como se fossem as missas anteriores. Mas ainda assim a devoção a São José deve ser muito divulgada em nosso país, né? Além disso, nós temos duas festas que são importantes para nós, que é a festa da Nossa Senhora de Guadalupe, que é padroeira da América Latina, e da Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira do Brasil. Então esses 2 dias também são dias de guardas para nós. Por último, para finalizar o nosso vídeo, nós vamos falar das cores litúrgicas. Existem as cores, né, e eu vou falar para vocês qual é a cor e quando que nós utilizamos ela. Né, utilizamos elas, por exemplo, nas alfaias do altar, nos paramentos do padre, né, no alfaia do ambão, coisas assim. Nós utilizamos essas cores para representar algo. Quando nós usamos o branco, nós estamos num tempo de alegria, num dia de festa, ou no tempo pascal, ou no tempo do Natal, ou ainda às vezes, né, num dia de festa, né, por exemplo, no dia da Imaculada Conceição, no dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia de Corpus Christi, nós podemos utilizar o branco. O vermelho, ele simboliza o Espírito Santo e o sangue, tanto derramado de Nosso Senhor Jesus Cristo, como derramado pelos mártires. Então o vermelho é utilizado na festa de Pentecostes, na festa do Sagrado Coração de Jesus, no Domingo de Ramos, na Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e em festas de mártires como São Sebastião, Santa Rita de Cássia, Santa Inês, Santo Estevão e outros mártires. O verde a gente se utiliza nos ofícios comuns, nos dias do tempo comum, e ele simboliza a esperança. Como assim ele simboliza a esperança? Ele simboliza que, apesar de não estarmos em nenhum momento importante, apesar de não estarmos no Natal, na Quaresma, na Páscoa, no Advento, apesar de estarmos num tempo comum, ainda assim nós estamos esperando o nosso Senhor. A qualquer momento o nosso Senhor pode vir, pode ter a segunda vinda de Jesus. Por isso nós esperamos. Daí o verde significa a esperança. Essa espera no nosso Senhor que virá. Pode ser a quarta semana do tempo comum e ele vem. Então não é que ninguém está esperando, nós estamos à espera desse nosso Senhor voltar. O roxo nós usamos no Advento e na Quaresma, e eles são cores para... O roxo é a cor... O roxo nós usamos no Advento e na Quaresma é uma cor, né, que simboliza o recolhimento e a penitência. Então é um caráter mais penitencial, mais sóbrio, mais sério. Inclusive na confissão, na maioria das vezes os padres utilizam de estola roxa. O rosa, ele é a questão assim, o roxo, ele também dá uma questão de espera para uma festividade que vai vir. Por isso esse recolhimento, por isso essa introspecção, né? Digamos assim, nós estamos esperando o Natal, então nós estamos nos preparando para o Natal do Senhor, nos preparando para a ressurreição na Páscoa do Senhor. Então nós estamos nos preparando, estamos esperando, estamos recolhidos esperando. E aí de repente, opa, tá chegando próximo, galera, ó.
Vamos lá, então força que a gente está chegando, vamos ficar felizes, vamos se animar, porque falta pouco, né? Mas não uma animação de chegou, uma animação de falta pouco. Então o rosa dá essa alegria, traz essa alegria, ele é usado no terceiro domingo do Advento e no quarto domingo da Quaresma, e somente nesses 2 dias. Por fim, né, o preto, que é usado nas missas dos fiéis defuntos, que ele é usado tanto para substituir o roxo em relação à missa, por exemplo, de finados, ou a missa de 7º dia, essas coisas, quando é o costume do lugar. Mas o preto ele não substitui o roxo na sua cor, por exemplo, no dia do Advento. Se para chegar lá no primeiro domingo do Advento para celebrar de preto, não pode. O preto é por ofício, né, dos mortos, para a missa que nós celebramos os dias dos mortos. Então, finados, por exemplo, não tem preto, pode usar roxo. Tem preto e é costume do lugar se usar preto? Pode usar preto. Tá? Por último, o dourado, ele pode substituir todas as cores, menos o roxo e o preto. Mas a igreja recomenda que se guarde o dourado para suas solenidades, né? Por exemplo, imagina, você vai lá na missa de Páscoa e de repente você vê, né, uma alfaia dourada cobrindo o altar. Nossa, que show! Então, o dourado ele dá esse caráter solene, ele dá esse caráter de algo grandioso, algo magnífico, algo majestoso. Não que a gente não tenha que ter isso em todas as missas. Poxa, é a Eucaristia que está ali. Mas então o dourado seria interessante se ele fosse reservado para as solenidades. E é isso. O vídeo de hoje foi mais uma introdução. A partir de semana que vem nós começamos a falar do calendário litúrgico. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, para mais desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça aí de curtir, dar um like no vídeo, compartilhar com seus amigos. E também, né, se você ficou com alguma dúvida, se você viu algum erro, alguma coisa, não tenha medo de comentar aí embaixo. Nós estamos à sua disposição. Tanto para tirar dúvidas, quanto para corrigir erros, quanto para fazer o que for necessário e o que tiver ao nosso alcance. Então, até uma próxima. Ó sangue e água que jorrasse do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.